Cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, a temperatura da Terra ultrapassava 12 mil graus Celsius. Não existia ar, apenas dióxido de carbono, nitrogênio e vapor da água. O planeta inteiro era um oceano de magma em ebulição e superfícies sólidas quase não existiam. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo sobre a origem da Terra da série Spore, e se você ainda não assistiu a parte 1, já clica no link que vou deixar aqui na descrição. É importante que você assista para entender o que estamos estudando. No último vídeo, paramos na parte em que a Lua acabava de surgir e uma fina camada de gases próxima à superfície se formava. Pois bem, há aproximadamente 3 bilhões e 900 milhões de anos, uma grande quantidade de detritos, resultante da formação do Sistema Solar, bombardearam a Terra. No interior desses meteoritos haviam grãos de sal com gotículas de água. E apesar da pouquíssima quantidade de água, foi nesse período que praticamente toda a água que existe hoje em nosso planeta chegou até aqui. Isso porque esses meteoritos caíram em grande quantidade ao longo de 20 milhões de anos. No jogo, podemos usar ferramentas que aceleram esse processo. Vamos ver como aqui. Qual que é? Essa aqui, deixa eu ver aqui. Tá no planeta. Bora lá. Colocando água no planeta, espiando a sua superfície. Apesar do núcleo ainda estar em fusão, ou seja, muito quente, a superfície da Terra esfriou cerca de 70% nesse período, o suficiente para o início da formação da crosta. 100 milhões de anos depois, com o afastamento da Lua e a desaceleração da rotação do planeta, os oceanos se acalmaram e a superfície da Terra se tornou menos hostil. Nesse período, o material em fusão no interior do planeta irrompeu a superfície formando grandes vulcões, que passaram a expelir lava continuamente. O resfriamento da lava originou rochas que lentamente se juntaram e formaram grandes ilhas, e depois de alguns milhões de anos, os primeiros continentes. Agora a Terra tinha partes secas, separadas dos oceanos. Apesar de parecer habitável, a temperatura ainda era escaldante e a atmosfera rica em gases tóxicos devido à atividade dos vulcões. Então, há 3,8 bilhões de anos, uma nova onda de meteoros, maior e mais violenta, atingiu o planeta outra vez. Mas além de água, dessa vez eles trouxeram algo mais. Conforme esses meteoros se dissolviam no oceano, eles liberavam minerais, carbono e proteínas primitivas, como por exemplo os aminoácidos. Detalhe importante, no fundo dos oceanos não chegava a luz do sol e a temperatura era congelante. Porém, no assoalho dos mares formaram-se chaminés que liberavam continuamente a água que penetrava nas fissuras da crosta e assim traziam de volta minerais e gases dissolvidos em altas temperaturas. Agora junta isso com as substâncias trazidas pelos meteoros. Pronto, desse jeito o oceano passou a concentrar uma grande quantidade de nutrientes, como em uma grande sopa nutritiva. Galera, presta muita atenção. Nós não vamos discutir isso nesse vídeo, porque teremos vídeos especiais só para esse assunto, mas foi nesse período, há 3,8 bilhões de anos atrás, que surgiu, no fundo dos oceanos ricos em nutrientes, as primeiras formas de vida. Organismos microscópicos unicelulares. Se você está gostando do vídeo até agora, deixa aquele joinha para mostrar que esse conteúdo é relevante. E se está achando bacana aprender ciências com o Spore, já se inscreve no canal. E aproveitando, deixa aí nos comentários como você acha que a vida surgiu agora que você já sabe como o planeta se formou. Voltando, quase nada mudou por quase 300 milhões de anos. Mas foi aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, em águas rasas, que apareceram os estromatólitos, que são colônias de centenas de milhares de bactérias vivendo juntas. Gente, a principal característica dessas bactérias era a capacidade de utilizar a energia da luz do sol para transformar dióxido de carbono e água em glicose, em outras palavras, em alimento. Um detalhe muito importante aqui é entender que esse processo de transformação gerava como subproduto outro gás, o oxigênio. Aos poucos, milhões de estromatólitos foram colocando oxigênio na água e, consequentemente, no ar também. E tornar a atmosfera do planeta rica em oxigênio
foi um fator decisivo para o aumento da complexidade da vida no planeta. Mas esse processo levou pelo menos 2 bilhões de anos. Durante todo esse tempo, as principais mudanças no planeta foi o aumento do oxigênio em sua atmosfera e a desaceleração em sua velocidade de rotação. Os dias agora duravam cerca de 16 horas, o que permitia dias e noites mais longos. Não podemos esquecer que, apesar de uma superfície amena, o interior da Terra ainda era muito quente e estava em intensa atividade. Tanto que a crosta terrestre se dividiu em enormes blocos rochosos, chamados de placas tectônicas, e que, devido ao movimento, temperatura e pressão do manto, arrastaram aquelas grandes ilhas formadas pelos vulcões do passado. Ao longo de 400 milhões de anos, essas ilhas acabaram se juntando em uma única massa de terra, formando um supercontinente, conhecido por Rodinia. Depois da formação desse grande continente, ainda se passaram mais 350 milhões de anos, até a atividade geológica do planeta mudar outra vez a configuração da Terra. Galera, cerca de 750 milhões de anos atrás, o supercontinente Rodinia começou a se separar e novos vulcões se formaram. Por conta disso, uma grande quantidade de dióxido de carbono passou a ser lançada na atmosfera, que não foi suficiente para segurar o calor do Sol, porque as rochas da superfície absorviam esse gás. Por isso, em poucas centenas de anos, a temperatura despencou para menos 50 graus Celsius. Isso fez com que uma camada de 3 km de espessura de gelo cobrisse toda a superfície do planeta. No início, se a Terra era uma gigantesca bola de fogo no espaço, há 650 milhões de anos ela era uma imensa bola de gelo. Mesmo assim, a atividade vulcânica nunca parou, e o dióxido de carbono lançado continuamente na atmosfera acabou provocando o chamado efeito estufa, que lentamente derreteu todo o gelo, expondo novamente a superfície do planeta. Pessoal, percebam que foram necessários 4 bilhões de anos para o planeta Terra ter as características físicas e químicas que conhecemos hoje. Para isso, acontecimentos importantes e decisivos tiveram que acontecer, como a formação da Lua, a queda de meteoros trazendo água do espaço e a intensa atividade do núcleo do planeta. Nos próximos vídeos da série Spore, vamos entender como os seres vivos evoluíram a partir dessas condições ambientais favoráveis, resultando na biodiversidade que existe atualmente. Até lá!